Na hora de dormir, quer que as crianças fiquem agarradinhas com você a noite toda? Então conte para elas o Barba Azul. E aí, tudo fantástico com você? Qual é a sua vertente do fantástico predileta? É a fantasia, o gótico, o horror, a ficção científica, o weird, o new weird ou qualquer outra assim? O ponto aqui é que todo mundo tem um carinho especial maior por uma ou por outra, mas muitas vezes, e esse é um dos propósitos aqui desse vídeo, é mostrar que em boa parte dos casos o que a gente vai ter é um atravessamento de fronteiras. Muitas das vertentes ficam se alimentando uma das outras, justamente dando esse dinamismo que tanto vem cativando essas narrativas ao longo de séculos. E aí nesse ponto aqui eu vou falar justamente desses pontos de cruzamento entre a fantasia e o gótico dentro do Conto de Fadas, o Barba Azul. Isso é muito interessante porque quando a gente fala de Barba Azul, a gente está falando de um conto que, dentre os contos de fadas clássicos, é o menos contado para as crianças, é o menos presente em coletâneas infantis e ela tem a sua razão de ser. E o que é mais interessante é porque ele é um dos contos de fadas mais tradicionais. Vamos lembrar que ele, junto com outros contos clássicos como Gato de Botas, como também Cinderela, como também o Chapeuzinho Vermelho, dentre outras, ela faz parte, Barba Azul, da coletânea Contos da Mãe Gansa, de 1697, do Charles Perrault, do francês Charles Perrault, né, que é considerado um dos marcos iniciais do Conto de Fadas enquanto gênero literário. Lembrando sempre que o Charles Perrault estava inserido em um contexto em que diversas damas de salão, grandes mulheres, também escreviam no contexto da França do final do século XVII. E dentre esses contos de fadas, chama muita atenção como é que o Barba Azul ele se destaca, dentre outras narrativas, principalmente pelos elementos sanguinolentos, né? Pelo gore ali apresentado na narrativa. E quando a gente olha mais de perto, chama muita atenção a presença no Barba Azul de elementos que estão muito conectados à literatura gótica. E aí que a gente já entra numa dessas questões de atravessamento de fronteiras. Por quê? Porque costumeiramente a gente toma como marca inicial da literatura gótica o romance O Castelo de Otranto, de 1764, do Horace Walpole. E é importante destacar essa questão, por quê? Porque essa análise gótica de O Barba Azul destaca o fato de que, gente, os gêneros não nascem assim de um dia para a noite, né? O Horace Walpole não acordou em 1764 e falou assim, hoje eu vou escrever um romance aqui e vou batizar de romance gótico. Não. O Walpole, na verdade, foi se alimentando de diversas tradições, incluindo Hamlet, de Shakespeare, para poder compor sua narrativa gótica, que acabou batizando essa vertente do fantástico. Mas aí, quando a gente olha bem de perto, a gente vai ver que lá em 1697, no Charles Perrault, você já vai ter esses mesmos elementos góticos apresentados dentro do Barba Azul. Mas que raios de elementos góticos são esses? Então, por exemplo, quando a gente vai analisar o conto de fadas, o Barba Azul, a gente vai ver que ele é um dos contos de fadas que menos tem elementos fantásticos dentro deles, né? Outro conto de fada também nesse sentido é o Chapeuzinho Vermelho, mas que fica para um outro vídeo, né? Isso tem uma razão de ser. No caso aqui do Barba Azul, essa conexão que esse conto de fadas tem com a realidade tem uma razão de ser, porque ele é um conto de fadas que tem uma natureza bem francesa, no sentido de que, ao contrário de outras narrativas que têm presenças universais, né, o conto de fadas do Barba Azul ele é bem localizado na região da França. E quais eram as fontes que o Charles Perrault usou para poder compor, né, a sua narrativa? E para isso, para fazer essa análise de Barba Azul, usar aqui as pesquisas de 3 pesquisadores que eu sempre recorro quando eu estou estudando essas questões ligadas à fantasia e contos de fadas, que é a Marina Warner, que tem aqui do livro From the Beast to the Bronze. Esse livro já tem em português, né? Na época eu peguei e não tinha em português. Também outra que eu sempre recorro é a Maria Tatá, The Classic Fairy Tales. Essa edição aqui, a Maria Tatá tem obras publicadas no Brasil, tem uma bela edição, se não me engano, da Companhia das Letras, uma edição com capa vermelha e tudo mais, que fala dos contos de fadas. E também, outro pesquisador que eu sempre recorro é o Jack Zipes,
que também aponta para esses elementos mitológicos, elementos históricos dos contos de fadas. Com base nisso, o que a gente pode observar olhando quais foram as referências do Barba Azul? Barba Azul, lembrando que, assim como os outros contos de fadas apresentados no Contos da Mãe Gansa, o Charles Perrault, ele coletou, ele não criou, ele coletou das narrativas orais que circulavam na França do final do século XVII, e aí ele foi eliminando passagens grotescas, passagens violentas que não cairiam bem nos ouvidos sensíveis da corte francesa do período, né? Só que, ao contrário de outras narrativas, no caso do Barba Azul, apesar de todo o trabalho de edição, o fato é que a narrativa ainda ficou muito cruel para os ouvidos sensíveis das crianças de hoje, né? Já que na época, no final do século XVII, criança e adulto era tudo misturado, nem existia esse conceito de criança. Ali a gente vai ver como que apesar do trabalho de edição que ele fez, o Perrault acabou deixando uma narrativa ainda muito ligada às suas conexões históricas. E quais são as conexões históricas que a gente pode encontrar no Barba Azul? Há um certo consenso entre os estudiosos dos contos de fadas que o personagem Barba Azul foi inspirado em duas figuras históricas da região noroeste da França, conhecido como a Bretanha. Um deles é o Conomor, o Amaldiçoado. O Conomor, cujo nome significa cão do mar, que no dialeto da época, ele se tornou governante da Bretanha em meados do século VI, após depor o príncipe legítimo, e se tornou flagelo do clero local. Por causa dos seus atos, o Conomor foi excomungado pelos bispos da Bretanha. Na lenda local, ele sobreviveu a todos os seus inimigos e tornou-se um bisclavret, ou seja, um lobisomem. Sua ligação com o Barba Azul ocorre devido a um episódio de sua vida registrado na obra Vita de São Gildas, publicada 5 séculos após a morte do santo bretão Gildas. Reza a lenda que quando Conomor, o amaldiçoado, se casou com a jovem Trifine, ele já havia matado várias de suas esposas anteriores. Um dia, a caminho de fazer suas orações na tumba de sua família, Trifine foi avisada pelos próprios fantasmas das esposas mortas de que ela seria a próxima vítima, assim que estivesse grávida. Como já esperava uma criança de Conomor, ela foge, mas acaba sendo pega pelo marido no meio da Floresta Negra e é decapitada. Todavia, graças a São Gildas, Trifine e seu bebê são trazidos de volta à vida. Outro personagem histórico que, segundo os pesquisadores, inspirou a figura do Barba Azul é Guy de Ras, o marechal da França. Guy de Ras foi companheiro de armas de Joana d'Arc e foi enforcado em 1440 por satanismo e pelo assassinato de dezenas de crianças. Se você está acompanhando o Simpósio Fantástico Virtual que está acontecendo no Fantástico Cursos, no canal Terra Incógnita e no canal Nikele Winter, você vai ver que essa figura do Guy de Ras aparece no vídeo que a Nikele falou sobre vampiros e sexo, tá? Eu vou deixar também o link aí embaixo para você verificar como é que ela analisa esse personagem dentro da perspectiva do vampiresco. Assassino Confesso, ele relatou que usava de sua posição social como nobre na região para levar as crianças de vilarejos próximos para o seu castelo com a promessa de lhes oferecer melhor condição de vida. Lá, ele estuprava as crianças, pendurava elas em ganchos e cortava suas gargantas. Mais de 40 corpos nus de crianças foram encontrados em seu castelo. A associação entre o Charles Perrault e esse nobre europeu tem sido tão longamente explorada que na peça Santa Joana, de 1923, do dramaturgo irlandês Bernard Shaw, esse personagem histórico é chamado de Barba Azul, com direito até mesmo a uma barba dessa cor. Então a gente está vendo aqui como essa figura de dois nobres que aparece no Conto de Fadas, ele acaba estabelecendo também um contato com a convenção gótica, principalmente nos seus primeiros anos, da presença desse aristocrata maligno que na sua fortificação no seu castelo persegue uma dama indefesa, e essa dama indefesa, por sua vez, tem que passar ao longo da narrativa e escapar da perseguição desse aristocrata. Depois, posteriormente, no século XIX, na segunda metade do século XIX, o castelo vai ser substituído pela casa e o aristocrata vai ser substituído pelo marido ou pelo irmão, que continua a oprimir
também a sua esposa e irmã. Outro ponto também de contato que a gente vai ver aqui, né, dessa conexão do Conto de Fadas com o gótico é esse fascínio do Oriente. Nisso a gente vê no Conto de Fadas, principalmente na própria representação, a costumeira representação física do Barba Azul como se fosse um muçulmano. Lembremos que desde os seus primeiros momentos do século XVIII, o Oriente exerceu um profundo impacto na literatura gótica como uma região de mistérios, além do conhecimento da cristandade e dona de uma cultura exótica e sensual. Isso a gente já vai ver em 1786 no romance Vathek de William Beckford. Só que já em 1697 o Conde de Fadas do Perrault já estabeleceu uma conexão entre o Oriente e o gótico a partir das próprias palavras que compõem o nome do personagem. Aqui a gente tem que lembrar questões de moda. O Barba Azul foi escrito durante o reinado do rei Luís XIV, também chamado de o Rei Sol. O fato é que esse regente também poderia ser chamado de o Rei da Alta Costura, dada a importância da moda durante o seu reinado. Luís XIV era conhecido por ser extremamente vaidoso. E aí, nesse contexto, é bom destacar que a barba não estava na moda durante o reinado do Rei Sol. De fato, na França do século XVII, esse adereço masculino era associado à falta de modos ou costumes civilizados, algo comumente relacionado a povos bárbaros. E dentro da lógica radical da Europa cristã, os muçulmanos se encaixavam perfeitamente tanto na imagem de bárbaro quanto na de adoradores do diabo. Vamos lembrar que os muçulmanos costumeiramente usam barba para se sentirem mais próximos dos ensinamentos do profeta Maomé. E se você fizer uma consulta aí rápida no Google sobre o personagem Barba Azul, você vai ver que tem uma prevalência da representação dele como um muçulmano de posse de sua cimitarra, pronto a matar a sua esposa. Reforça essa leitura da conexão do Oriente com o barbarismo a permissão muçulmana à prática da poligamia, vinculada dentro do conto com a prática de Barba Azul em manter guardado os cadáveres das ex-esposas penduradas em ganchos com uma versão macabra de um harém. Puxando da memória, lembra que um dos momentos chaves do Conto de Fada é quando a jovem, a esposa do Barba Azul, entra no quarto proibido, na câmara proibida, né? E aí ela vê os corpos pendurados das esposas anteriores do Barba Azul e ela deixa cair a chave e a chave acaba caindo numa poça de sangue e aquela ali é a marca denunciatória, né? O pecado denunciatório, que a chave, a marca de sangue nunca sai da chave, apesar de várias tentativas da esposa de limpar a chave, né? Esse aí, na verdade, é o único elemento mágico do conto, né? Esse fato dessa mancha que não sai. O que tem uma conexão direta, um simbolismo com o próprio ato do defloramento da jovem, né? Lembrar que ela é virgem quando ela se casa com Barba Azul, né? No sentido da chave manchada de sangue que remete justamente à primeira relação sexual e o defloramento da jovem. Além dessa questão da barba e também conectada com essa visão do Ocidente sobre o Oriente, a gente vê também a questão da cor azul. No Ocidente, a gente associa tanto a cor azul à paz e à tranquilidade. Só que também a gente tem que lembrar que a cor azul também simboliza loucura, monotonia e depressão. Essa leitura ganha força pelos atos do personagem principal contra as mulheres e, mais uma vez, reforça a imagem preconceituosa do islamismo como um desvio da normalidade cristã. Dentro desse contexto, o azul se coloca como indicativo da libertinagem sexual do Barba Azul, estabelecendo uma ponte com a sua origem histórica nos abusos sexuais do Gilles de Rats e sua vinculação a uma religião que permite a poligamia. E aí, nesse ponto, cabe a pergunta: por que, afinal de contas, o Barba Azul guarda os cadáveres das esposas? Aí também a gente permite já outra visão em relação ao Oriente, de pessoas libertinosas, de pessoas devassas, que são o quê? No caso, aí, da prática da necrofilia. Lembrando também que tanto o Conan More quanto também o Gilles de Rats contribuíram de forma decisiva para a disseminação da lenda do lobisomem na França. Nesse aspecto, lembrar você que se você quiser saber tudo sobre os Filhos da Noite, sobre os lobisomens, na lenda, no mito, na história, na literatura, no cinema, fica o convite
Olha aí embaixo depois, quando acabar o vídeo, o curso Os Filhos da Noite do Fantástico Cursos. É o curso de entrada no Fantástico Cursos em termos de valor de investimento, né? Onde você vai ter contato com uma das figuras mais representativas, mais ricas para serem exploradas por quem cria, quem pesquisa e quem também leciona. Depois, olha aí, Os Filhos da Noite. Outra coisa também, quando a gente fala dessa conexão do Barba Azul, Conto de Fadas, com a literatura gótica, é essa questão da visão do casamento, né? Essa visão da perseguição feminina que eu comentei já inicialmente. E aí a gente tem que lembrar qual é o final de todo o Conto de Fadas. Vamos lembrar que nesse ponto também ajuda muito a entender porque o Conto de Fadas do Barba Azul ele some de várias coletâneas infantis, porque, ao contrário de outros contos de fadas que termina com o famoso final feliz, eles foram felizes para sempre, né? Onde o casamento já representa o final da vida da mulher. Aí também no Barba Azul a gente vai ter um conto de fadas que literalmente mostra que o casamento é uma instituição que pode matar a mulher. E é lógico que isso acabou não servindo para os propósitos também pedagógicos, vamos dizer assim, do conto de fadas do Barba Azul, enquanto narrativa que ajudava as mulheres a entender o papel social dela dentro da sociedade. Então nesse ponto a gente vai ver que mais uma vez o Barba Azul se conecta muito com as narrativas góticas. Na literatura gótica, além do próprio Castelo de Otranto, em que a gente vai ter essa questão do casamento como uma instituição que oprime o feminino, outras obras que mostram o casamento como uma instituição opressora é, por exemplo, O Morro dos Ventos Uivantes, de 1847, da Emily Brontë, em que a heroína se vê dividida entre o coração e sua obrigação como mulher casada. E aí, nesse ponto, a gente consegue entender por que o conto do Barba Azul, apesar de ser um conto clássico, ele é menos conhecido do que outras narrativas. Porque, afinal de contas, como incluir para as meninas um conto em que a esposa é morta e pendurada em um gancho? E é justamente esse atravessamento entre o gótico e a fantasia, o gótico e o conto de fadas, é que faz com que Barba Azul seja tão largamente explorado em outras narrativas, né? Como, por exemplo, aqui no Angela Carter, nessa coletânea de contos dela, o título da coletânea já faz essa menção. O quarto do Barba Azul mostra bem como Angela Carter, que sempre disse que vivemos em tempos góticos, ela consegue justamente explorar esses limites entre o desejo, a dor, e o gótico e a fantasia. Outra escritora também que costuma usar bem o conto Barba Azul dentro da sua narrativa, mesclada também com o gótico e também até com a ficção científica, é a Margaret Atwood no Conto da Aia. Em diversas passagens do Conto da Aia, você vê uma menção da Câmara Secreta, da Câmara Proibida e tudo mais, que faz conexão direta com o Barba Azul do Charles Perrault. Então, como eu falei no início, se você quer que sua criança fique agarradinha com você, tremendo de medo também, você pode contar para ela o Barba Azul nas noites antes de dormir. E no seu livro infantil aí que você tem em casa, de contos de fadas, tem o Barba Azul? Você já contou para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, sua sobrinha esse conto? Então, coloca aí nos comentários qual é a sua relação com o conto de fadas do Barba Azul, se você cresceu ouvindo esse conto e qual foram as primeiras impressões que você teve quando viu essa história, beleza? Então, muito obrigado a você pela sua companhia, mais esse vídeo. Vejo você na próxima oportunidade. Até lá!